Olá a todos, eu sou Mariano Marovato e eu estou aqui com Humberto Werneck, o biógrafo de Carlos Drummond de Andrade, um livro que vai sair em breve pela Companhia das Letras. E, Humberto, muito obrigado aqui pela breve entrevista. Você é um dos maiores contadores, é o maior contador de causos do Drummond, não à toa, é o biógrafo do Drummond, mas eu queria que você me contasse os causos do seu processo de escrita dessa biografia, né? Já tem algumas décadas que você está esboçando esse livro. O próprio Drummond, você abordou, falando para ele que gostaria de tentar fazer um livro com ele. Tem aquela história da entrevista com a Veja em 77, se não me engano, não é isso? 76? 77. 77, também uma entrevista frustrada com o Drummond. E, finalmente, agora você está nos finalmente dessa escrita da biografia. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse processo, quando é que exatamente começou essa biografia, de fato? Eu acho que, sem perceber, eu estava desde sempre fazendo essa biografia, desde sempre, desde 77, quando eu era editor. Eu era editora assistente da revista Veja e encasquetei fazer uma capa com ele, que é uma coisa que nunca tinha sido feita por uma revista de expressão, né? E, enfim, não consegui. Eu consegui fazer a capa, mas não consegui entrevistá-lo. Drummond, até 1980, eu vou datar isso melhor, até a morte de Vinícius, ele foi um homem que se recusava a receber repórteres, sobretudo os do sexo masculino. E não consegui, mas fiz essa capa, né? Mais adiante, eu consegui falar com ele já em 85, 2 anos antes da morte dele. Eu fiz uma entrevista de páginas vermelhas para a revista Isto É. E, a partir daí, falamos mais frequentemente. Aliás, antes eu tinha procurado o Drummond para falar de Pedro Nava, portanto, em 84, quando Nava estava para fazer 80 anos. E eu fui conversar com o Drummond, e ele foi super receptivo e tal. E me espantava muito o fato de que uma pessoa que tinha uma vida tão pausada, uma vida sem grandes acontecimentos, tivesse feito uma obra tão ousada e tão espraiada, né? Um pouco adiante, em 85, fiz essa entrevista para a revista Playboy, para a revista Isto É. Em 86, eu escrevi a Drummond propondo fazermos uma série de entrevistas temáticas e para daí tirarmos um livro entrevista. Ele me respondeu prontamente, começou com a mentira, dizendo que tinha refletido muito sobre o assunto, não refletiu nem um minuto, né? E ele entrou em considerações. Eu tinha dado o exemplo de um livro entrevista que o jornalista Ricardo Sete fez com Vargas Llosa. E aí diz o Drummond: mas eu não sou Vargas Llosa, o Vargas Llosa é um cara que tem uma vida diferente da minha, etc, etc, etc. Foi uma frustração, mas uma frustração já esperada, não é? Mas eu sabia que eu ia fazer alguma coisa grande sobre Drummond. Quando ele morreu, em 17 de agosto de 87, eu trabalhava na Isto É e não consegui que a revista botasse ele na capa. Eu escrevi um obituário dele em três páginas e me dei conta de que eu vinha juntando material sobre ele, né? E havia também, Mariano, algumas circunstâncias nos aproximavam além da magnitude da poesia dele, do que essa poesia diz para mim. Sabe? Eu vejo o Drummond menos como literatura do que como uma coisa para a minha vida. Vários versos de Drummond me vêm à cabeça, não como literatura, mas como situações de vida, não é? Então, assim... Mas isso desde a sua juventude?
desde a minha juventude, desde o tempo em que eu comecei a trabalhar num suplemento literário criado pelo contista Murilo Rubião dentro da imprensa oficial de Minas Gerais. Esse suplemento era um encarte do Diário Oficial, que era o Minas Gerais, e no qual trabalhou quem? Carlos Drummond de Andrade. E a sala em que funcionava, naquele velho prédio, hoje abandonado, a sala se chamava Sala Carlos Drummond de Andrade. Então, tinha ali toda uma coisa. Acresce o fato... Estava literalmente escrito, né? Sim, e acresce o fato de que praticamente todas as tardes passava pelo suplemento, pela redação do suplemento, o dulcíssimo poeta Emílio Moura. Emílio Moura, que foi um dos maiores amigos de Drummond, era um companheiro da primeiríssima geração belo-horizontina dele. Os dois se adoravam. Ele foi antes de Drummond, bem antes. E, enfim, a gente conversava, não que eu estivesse ali entrevistando Emílio Moura sobre Carlos Drummond de Andrade, mas as histórias vinham. E eu me lembro, por exemplo, que quem entrasse na roda ia levar um susto quando o Emílio se referisse ao Caulus. Ele falava Caulus. Enfim, ele contava algumas histórias, nunca ele era um protagonista de coisa alguma, mas ele foi muito próximo de Drummond. Os dois trabalharam na redação do Diário de Minas. O Diário de Minas era um jornal desimportante, ele era o órgão oficial do Partido Republicano Mineiro, isso na República Velha, nos estertores da República Velha. Ele era oficial do partido e, portanto, oficioso do governo que ocupava o poder. E eram 4 pagininhas, entregaram aquilo para o Drummond em 1926 e aquilo virou a tribuna, uma inesperada tribuna do modernismo em Minas Gerais. Pôde vicejar esse lance modernista, porque ninguém tomava conhecimento, quer dizer, ninguém assim, os mandatários, né? Enfim, então eu sempre senti Drummond como uma figura muito próxima. E alguns anos atrás, a companhia me fez essa proposta maravilhosa, né? E eu me senti tão... Foi uma coisa tão... Uma incumbência tão pesada, né? Que eu acho que, no princípio, eu fiquei até sem jeito e tal. E o trabalho, Mariano, o trabalho tem sido em cima de uma vida que já foi contada em largas passagens, já foi contada até pelo meu falecido companheiro José Maria Cansado, num livro chamado Sapatos de Orfeu. Eu comecei desde o início, a partir do sabido, tentar enriquecer aquilo. Eu acho que faltava dar mais vida à coisa, mais descrição de coisas, pequenos detalhes, não é? Eu acho, a minha ideia de biografia é a seguinte: não é uma interpretação de obra, de forma alguma, não vou defender tese nenhuma. Eu vejo isso como um trabalho de natureza jornalística. É muito mais do que isso, mas a natureza é jornalística. Eu vou saber o mais que eu puder sobre a pessoa Carlos Drummond de Andrade para recompor essa figura e, em seguida, contar a trajetória dessa figura do primeiro ao último dia da sua vida. É isso uma biografia. Sabe? Quem quiser depois interprete enfim. Então tem sido essa a batalha, né?
descobrir pequenas coisas, miudezas mesmo, sabe? E eu tenho uma alma de pesquisador, então, para mim, um pequeno encontro pode ser uma coisa, pode ser uma epifania, sabe? E me diz uma coisa, qual é a pior dor? É essa de ser obrigado a encontrar esses mínimos detalhes e eles estarem presentes no livro, essas pequenas pepitas de acontecimentos na vida do Drummond, ou ter que enxugar esse texto depois para Não, você? olha só. Eu sempre, como apurador, como jornalista, como repórter, eu aprendi a julgar uma rede caprichada, vem muita coisa, vem muito mais do que você vai utilizar. É um parceiro. Eu fiz uma biografia do compositor e poeta Jaime Elvale, eu escrevi milhares de páginas, não é? E depois você tira dali para você sentir que você não é que você vai botar todos os detalhes, não é? Mas você vai dar um jeito de caminhar em cima de um terreno sólido. E isso, às vezes, te leva a investir um tempo na apuração de uma informação enganosa que te chegou aos ouvidos. Por exemplo, um amigo meu de Belo Horizonte, ele me disse, olha, o caso do Drummond de Andrade, que se formou em farmácia, né? Se formou em farmácia para fazer o curso mais curto e dar uma satisfação ao pai, que queria os filhos formados. Aí me disse esse amigo, olha, o Carlos Drummond de Andrade, quando ele era jovem, ele trabalhou na farmácia do meu avô. Então, você investir numa pesquisa, muitas vezes, é você descobrir que não tem nada. Mas isso é uma descoberta. É você eliminar essa possibilidade, sabe? Depois, eu sou muito minucioso. Eu fui atrás, como tinha feito já no Jaime Elvale, eu fui pesquisar um tipo de documento que hoje praticamente pouca gente usa e nem é muito considerado, que são as listas telefônicas. Foram as listas telefônicas do velho Rio de Janeiro, dos anos 30, que me permitiram localizar as 3 primeiras residências de Carlos Drummond de Andrade no Rio de Janeiro. E eram todas em volta de Copacabana mesmo, não? Uma, tecnicamente, seria no Leme, que era numa rua chamada Salvador Correia, que não existe mais, e que foi alargada e transformada na Princesa Isabel quando abriram a segunda boca do túnel. Olha só. Não é? Então, eu achei isso, fui lá, são 2 endereços, o número 9 e o número 15, numa pequena vila, está lá. Várias das vilas ali que existiram acabaram, essa não, é a mais próxima do morro ali, do túnel, não é? E uma vez que você constata isso, Mariano, você passa a pisar num terreno mais sólido e isso te manda para outras coisas. Sim. Vou dar um exemplo. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema que chama, se não me engano, La Force des Choses, tem um título em francês. É que ele chega nos fundos da casa dele e, quando ele olha no quintal do vizinho, estava um escritor francês que, na época, era muito festejado, que era o Georges Duhamel, e ele vê o Georges Duhamel, famoso, comendo uma mamão, e ele faz um poema sobre isso aí. E isso te permite narrar essa cena e compor uma narrativa ali. Eu usei a palavra narrativa, que horror. De uma maneira muito mais precisa, porque se eu não conhecesse o lugar, eu fui lá, olhei o lugar, sabe? Não tem mamoeiro mais, mas enfim. Então, assim, esse tipo de documento, por exemplo,
Uma curiosidade, Drummond era um homem obcecado com telefone. Não é? Não por acaso, ele tem um verso famoso na Elegia 1938, que é assim: ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Não é? E a gente até poderia acrescentar um verso, né? E olha que Drummond nem tinha celular. Né? Pois bem, eu tenho todos os números de telefone de Drummond ao longo de 2, 3, 4, 5 endereços que ele teve no Rio de Janeiro. Os 4 últimos algarismos são os mesmos. O primeiro telefone dele já carregava 4 algarismos que seriam do telefone dele do último endereço, na Conselheiro Lafayette 60, apartamento 701. Enfim, esse trabalho de pesquisa exige uma enorme paciência, uma enorme, entre aspas, perda de tempo. Tive a sorte de cair em cima ainda de um porteiro do último edifício, que me contou uma série de coisas, detalhes pequenos. Não é assim, a grandiosidade do poeta, não, são coisas miúdas ali de um homem que entrava e saía daquele prédio. Não é? E são essas coisas, quais eram os gostos dele. Posso afirmar, por exemplo, que ele gostava de carne mais passada. Não é? O biógrafo vira um detetive, né? Acho que quando chega nesse ponto, é uma delícia. Ser biógrafo tem coisas muito próprias. Uma delas é o fato de que você cria com o seu biografado uma relação de intimidade unilateral. Sim. Unilateral, total, sabe? Depois, eu estive várias vezes e espero voltar ainda, porque a pandemia atrapalhou um pouco, estive várias vezes na casa do Rui Barbosa, vendo o acervo de Carlos Drummond de Andrade, o que só isso te permite saber que homem minucioso era aquele. As coisas que ele guardava, as aparentes insignificâncias que faziam parte desse arquivo dele, que inclui, entre outras coisas, a chave do caixão da avó. Antigamente, meu Deus, fechavam-se os caixões à chave. Né? E Drummond entregou esse arquivo organizado já para ele. Ele organizou direitinho. Ele foi o método dele de organização serviu para outros acervos que chegaram lá depois. Né? Sim, ele é um pouco o pai do acervo de literatura. Sim, né? É uma maravilha. Uma carta que ele tenha recebeu uma carta sua, Mariano, ele escrevia em cima, recebida dia tal, respondi dizendo que tal coisa, sabe? Você acha que ele olhava para a posteridade nesse aspecto? Eu acho que ele tinha certeza, ele não era bobo, ele tinha certeza que alguém ia fuçar. E certamente ele fez um trabalho de seleção do acervo dele. Ele teve diários durante anos, pelo menos desde 1943, não é? E ele jogou fora a maior parte desses diários, ele aproveitou em o observador no escritório, uma parte mínima. Tem anos inteiros ali, dos quais não há um registro sequer. E foram anos como, por exemplo, 1949, que foi o ano do casamento da filha, que se casou com um argentino e se mudou para Buenos Aires. Não é uma pequena coisa na vida dele. Livros importantes que ele lançou entre a primeira e a última página desse livro não tem ali registro. Né? E depoimentos me permitiram saber como ele organizava esses papéis. Ao final do dia, ele abria sobre a mesa dele um jornal. Mesa essa que, às vezes, ele raspava com uma gilete,
uma lâmina antiga de gilete, uma coisa que ninguém sabe hoje o que é, uma lâmina de barbear. Ele raspava porque tinha caído ali no tempo das canetas tinteiro, que eram abastecidas com tinta, caiu um pingo de tinta e aquilo na madeira, ele vai lá e raspa aquilo com uma... Ele morou numa casa na Joaquim Nabuco 81 e ele, durante um tempo enorme, ele se ocupou de raspar com uma lâmina os lambris de madeira que eram um pouco escuros assim na sala, né? Mas ele abria em cima da mesa uma folha de jornal, ou mais de uma, ele pegava os papéis que ele não queria daquele dia, não simplesmente fazia uma bolinha e jogava no cesto. Ele partia aquilo minuciosamente em vários micropedaços, botava ali, fechava aquilo, fazia uma bolota, passava um barbante, amarrava aquilo e aí sim ele se livrava. Um arquivista profissional, Drummond. É um arquivista profissional, ele não guardava, suponho, quase já posso afirmar que ele não guardava cartas de mulheres com as quais ele tivesse tido um envolvimento mais sério. Não é? A começar de Lígia Fernandes, que foi vamos dizer, foi a esposa paralela dele desde 1951 até o túmulo. Não é? Túmulo não, mas até a noite da morte. E, enfim, então ele fazia esses expurgos e ele guardava coisas pequenas. Eu achei, por exemplo, um envelope pequenininho, eu abri, tinha uma folha seca, uma flor seca. E ele anotou que era uma flor do irmão dele mais velho, Flaviano, Vivi, flor colhida no túmulo de Vivi no dia do enterro de mamãe. Uma coisa, do enterro de mamãe não, sabe? Ele tinha essas coisas, né? Humberto, estamos chegando ao final e já que a gente está falando sobre essa posteridade que Drummond talvez tenha se preparado o público da posteridade para encará-lo de uma forma específica, a pergunta final é sobre isso, assim, até que ponto a biografia interfere nessa idealização do Drummond futuro feito pelo Drummond. E, emendando nessa pergunta, são 120 anos de Drummond, né? Sim. O que o seu trabalho você acha que vai trazer? Enfim, Drummond, o poeta mais celebrado do Brasil, provavelmente. O que temos a dizer mais sobre Drummond em seus 120 anos? Olha, a minha ambição, que não é pequena, é de apresentar um Drummond mais credível, mais concreto, mais conforme à realidade. Né? Eu fui jornalista a vida inteira, eu sei que não existe essa coisa da objetividade, mas a perseguição é essa, tem que ir atrás. Quando você se aproxima muito de uma pessoa que se admira e que você ama, você, às vezes, se decepciona com algumas coisas. Eu achava que eu conhecesse Drummond, sabe? Mas é aquela coisa do Caetano, de perto ninguém é real, sabe? Mas, na verdade, você pode desenhar uma pessoa mais conforme... Eu não quero fazer especulações nesse livro. Quero botar na frente de um leitor aquele negócio que o João Cabral falava da poesia, dar a ver com palavras. Eu gostaria que fosse algo assim. Gente, Drummond é mais ou menos isso aqui, sabe? Sem esquecer o fato de que outros biógrafos virão mais adiante, sem esquecer o fato de que a publicação desse livro ela vai suscitar o aparecimento, a emergência de coisas
que alguém vai se lembrar, meu avô tinha uma carta dele, olha aqui, ele, sabe? Enfim, é tentar construir, não digo perfeitamente que isso é impossível, mas fazer um esforço de chegar perto dessa figura e desenhá-la de uma maneira mais exata possível. É essa a pretensão. E não é pequena. Não é pequeno. Não é fácil, mas quem falou que seria fácil? Não é fácil. E assim, o tempo todo volta e meia me ocorre assim, gente, ele não gostaria que eu contasse tal coisa. Sabe? Ele não gostaria certamente de saber um monte de coisas. Ele administrava um pouco a imagem, como todos nós, né? E ele mais ainda, ele não ter deixado que se publicasse o livro até hoje inédito, do português Arnaldo Saraiva. Enfim, mas eu acho que é uma coisa a favor do leitor, se eu acertar a mão, a favor do leitor e a favor do poeta. Sim. E como você enxerga, agora fugindo um pouco do âmbito da biografia, fugindo um pouco do âmbito da biografia, qual o tamanho que você daria para o Drummond hoje em dia? Como você acha que ele é visto hoje em dia? Qual a importância dele para, enfim, para a nova geração, vamos dizer assim, né? Quem não conviveu com o Drummond? Olha, eu acho a coisa óbvia. Eu acho que Drummond é um cara que vai continuar falando para os homens enquanto houver homens, sabe? A maior parte, boa parte da obra dele, quantitativamente, vai desaparecer. Mas isso é normal, sabe? Eu gosto muito do prosador Carlos Drummond de Andrade. Eu sei que ele é menor que o poeta. E dentro do prosador, eu sei, por exemplo, que, embora ele tenha sido um baita cronista, é um pedaço da produção dele que é menos durável, vamos dizer. E o tempo vai atuar sobre isso, certamente. Não é? Vai sobrar vai passar uma peneira aí, o tempo vai passar uma peneira nisso aí. Mas tem um Drummond essencial, sabe, que eu acho que é esse Drummond que fala para você, que fala para mim, não do alto de um púlpito, entende? E aí, talvez eu volto ao começo da conversa lá, o Drummond, para mim, é um cara, com devido respeito, sem querer ser pretensioso, Drummond é um cara sentado ao meu lado no meio-fio, me falando aquelas coisas. Sabe? É isso. Então, sempre vai haver um meio-fio, sempre vai haver interlocutores, gente que vai se deixar tocar pelo que existe de atemporal do que na poesia de Drummond. Sabe? Eu não vejo assim. Agora, se é o maior poeta, se é o poeta, se é o segundo colocado, se é isso, aquilo, eu acho que isso aí não tem a menor importância. Não é? E que ele é um imenso poeta, agora. A gente se perde um pouco nessa coisa de tentar fazer um ranking, né? Uma classificação. Eu acho uma bobagem. A gente bebe tanta coisa em Bandeira, tanta coisa em Vinícius, em Murilo Mendes, em João Cabral, meu Deus do céu, sabe? Então, eu gosto tanto desse cara que eu queria contar direito a história dele. Resumo perfeito. Humberto, muito obrigado pelas suas palavras e, logicamente, estamos todos ansiosos para ler esse livro. Muito obrigado. Obrigado a você.